Olá, está começando aqui pela TVN o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E vamos começar o resumo da semana falando de coisa boa. Os pacientes da rede pública poderão ser atendidos também por planos de saúde em todo o Brasil. A expectativa é que, neste primeiro momento, 750 milhões de reais em dívidas de ressarcimento ao SUS adquiridas pelas operadoras sejam convertidas em mais consultas, exames e cirurgias, com foco em áreas estratégicas e conforme a demanda apresentada pelos estados. A medida, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas, visa ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera na atenção especializada. Os atendimentos deverão começar a acontecer a partir do mês de agosto. Pautas aprovadas nas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças devem beneficiar produtores de cerveja e também animais comunitários. Acompanhe a matéria. Das 19 pautas recebidas para a avaliação da CCJ, 8 foram encaminhadas para parecer jurídico, uma encaminhada ao autor para anexação de documentos e uma teve pedido de vistas. 9 pautas foram aprovadas por não terem inconstitucionalidade. Entre elas, o projeto de lei do Poder Executivo, que dispõe sobre o programa de incentivo às cervejarias artesanais, microcervejarias artesanais, brewpubs, cervejeiros caseiros e instituições de ensino cervejeiro em Blumenau. O assunto ressalta a importância da atividade na cidade, que tem o título de Capital Brasileira da Cerveja. Também o projeto de lei complementar de autoria da vereadora Cristiane Loureiro, que altera a lei complementar para dispor sobre a proteção aos animais comunitários. Ele define quais são os animais comunitários, como cães e gatos em situação de rua, que apesar de não ter proprietário definido e único, estabeleceram vínculos de afeto, dependência e cuidados com membros da comunidade local onde vivem. Os projetos que foram encaminhados à Comissão de Finanças também foram aprovados. E a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária do Legislativo continua seus trabalhos. Dessa vez foi realizada uma reunião no CEMUDES. Confira. A pedido do presidente da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária do Legislativo, vereador Flávio Linhares, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou uma apresentação sobre o andamento dos processos. Eu busquei fazer isso com a Frente Parlamentar de virmos aqui hoje, na próxima buscar uma agenda com o Ministério Público, até mesmo com o Judiciário, em algumas localidades que isso já vai ocorrer, né, alguns loteamentos onde já estão em fase avançada de regularização fundiária, para depois trazendo todos para uma audiência pública, falando sobre esse tema e fazendo os apontamentos que são necessários para que a gente possa promover essa efetiva ação da regularização fundiária no nosso município aqui em Blumenau. A regularização fundiária é um conjunto de procedimentos jurídicos, administrativos e urbanos para regularizar a posse de imóveis, especialmente os que ficam em áreas irregulares. O secretário da pasta destacou o pronto atendimento à solicitação da Frente Parlamentar e observou a importância do Legislativo e do Executivo atuarem em conjunto. A solicitação da Frente Parlamentar, das regularizações fundiárias, foi para que a gente apresentasse todo o processo de como funciona, desde a REURB-S, REURB-E, para que a gente possa trazer etapa por etapa para que os vereadores, a comissão, ela possa analisar e ter conhecimento de como funciona desde a primeira etapa até a entrega das CRF, que são os termos da regularização fundiária para a comunidade. Que eles muitas vezes são a ponta, da contato com a comunidade. Então eles trazendo essas demandas para a gente, trazendo o que os moradores têm em relação à regularização fundiária, a gente vai conseguir resolver junto com eles e fazer as entregas desses lotes. Quem trouxe as informações e respondeu os questionamentos foi o diretor de regularização fundiária de interesse social. Hoje a regularização fundiária de Blumenau conta com cerca de 2.800 lotes. A gente está procurando regularizar esses 2.800 lotes. Na REURB-S,
que é uma REURB social, que se chama, são cerca de 2.000 lotes. São 11 núcleos que a gente está tendo hoje, com custos custeados pelo município. E nesse ano a gente pretende estar entregando cerca de 1.022 lotes e o restante até março do ano que vem, para daí a gente partir para outras ações, outras áreas de regularização. É importantíssimo que nós, enquanto legisladores, ouçamos e entendamos qual é o andamento desse processo, o que falta para ser finalizado, para que a gente possa aí sim construir políticas públicas, ouvindo todos os lados, tanto do executivo que promove essas ações, quanto do judiciário e do Ministério Público que também atua fortemente para a regularização fundiária no estado inteiro e também das próprias comunidades, né? E aí a gente tendo esses dados, essas coletas de dados, podemos fazer e implementar políticas públicas que auxiliem na celeridade desse trabalho. Também compõe a frente parlamentar, que possui caráter temporário, os vereadores Silmara Miguel, como vice-presidente, Bruno Win, como relator, Almir Vieira e Adriano Pereira, como membros. Nesta semana, a Câmara cedeu espaço para a reunião da Uniblan, União Blumenauense de Associações de Moradores. No encontro foi feita a apresentação da chapa que vai comandar a organização nos próximos 4 anos. Criada em maio de 1997, a Uniblan congrega as associações de moradores da cidade de Blumenau. Elas se unem e buscam alternativas para problemas comuns, aproximando os cidadãos do poder público. No encontro na Câmara de Vereadores, foi apresentada a chapa que definiu como coordenador geral o Gilmar de Souza para o mandato 2025 a 2029. É um grande desafio. O objetivo nosso é justamente fazer o seguinte: nós temos cerca de 3.600 ruas. Se cada rua tiver uma associação, nós vamos ter uma demanda injustificável. O que a gente quer é criar, fazer regiões mais amplas, ampliar a atuação desses delegados para que venha mais a coletividade, mais ideias, ouvir mais a comunidade e ver realmente a necessidade. Nós vamos trabalhar com segurança, vamos sugerir melhor monitoramento de câmeras, levar o que puder de informações para essa comunidade. Nesses 28 anos de atuação entre as comunidades, a Uniblan tem se mostrado uma ferramenta essencial nas conquistas dos bairros, atendimento das principais necessidades e uma voz ativa perante os poderes executivo e legislativo. Eu participo da Uniblan desde o ano de 2011, até um pouquinho antes de eu me formar. E a gente tem acompanhado que a Uniblan, ela não só representa as associações de moradores perante a comunidade de Blumenau, como ela tem um papel importante de atuação dentro dos conselhos de políticas públicas e também trazer as demandas das associações de moradores das comunidades perante os órgãos públicos. Então, ela tem uma representatividade muito forte ainda em Blumenau. Hoje nós contamos com praticamente 76 associações ativas na cidade, então a União vem para isso, representar não só uma, mas o coletivo perante o poder público e outras entidades aqui da cidade. Toda vida que a gente busca respaldo, a Associação de Moradores, a Uniblan está presente nesse respaldo. Então é muito importante essa colaboração entre a nossa entidade e a Uniblan, que é o órgão maior das associações de moradores em Blumenau. A Associação de Moradores hoje ela tem um trabalho muito forte, inclusive com o Poder Executivo, que ela tem a legalidade de fazer pedidos até para o Poder Executivo, para o Legislativo nosso aqui também da cidade. Então, a Associação de Moradores é importantíssima para a comunidade. Os vereadores de Blumenau estão sempre alinhados com a Uniblan e acompanham de perto todas as demandas que vêm através dela. Eles estiveram no encontro para prestigiar a transição da coordenação. A luta da associação agora é buscar ter uma sede e consolidar a representatividade da Uniblan. Muitos e muitos anos a Uniblan não tem uma sede, geralmente o presidente faz o seu despacho na própria casa, ou em alguma associação, né, que ele possa fazer os despachos e acompanhar até as eleições, e assim tendo uma sede própria vai ter uma estrutura, vai ter uma identidade. E muitos anos ela já está fazendo esse belo trabalho em prol da Associação de Moradores e com certeza terá o apoio não só meu, dos outros 14 vereadores também. É importante, eu acho que a formação de uma diretoria, como também nas associações de moradores, não é fácil para montar uma estrutura
para administrar, e a Uniblan ela atende às demandas de todas as associações do Estado de Blumenau. Esperamos que eles possam fazer um ótimo mandato, também esperamos que eles possam também conseguir um espaço no próprio SESI, para uma sede própria lá, que já fizemos até esse requerimento lá atrás para beneficiá-los, e que eles também possam esse ano começar a pensar em organizar as Olimpíadas da Associação de Moradores, que fizemos há um tempo atrás, fizemos uma lei diante disso, com o apoio da Fundação do Esporte, e possam trazer esse entendimento com as comunidades para que possam movimentar essa população, desde as crianças até os idosos. E para você que procura uma oportunidade no mercado de trabalho, fique ligado nas vagas do Cine aqui em Blumenau. Essa semana, o Cine está com mais de 300 vagas abertas em diversas áreas. Confira algumas delas. 3 vagas para açougueiro, 4 para agente de saneamento, 6 para balconista. Para auxiliar de logística são 18 vagas. Fiscal de loja, 9 vagas. Jardineiro, 6 vagas. E operador de empilhadeira, 2 vagas. E ainda para pessoas com deficiência, são 20 vagas como merendeiro e 4 para operador de caixa. Quem é um morador de Blumenau mais antigo lembra que em algum momento na sua história já esteve na Biblioteca Municipal, seja para fazer uma pesquisa ou para pegar um livro emprestado. São 73 anos de funcionamento, celebrados nesta semana. Veja a matéria com Jamile Cardoso. Este sempre foi um ambiente de silêncio, mas desta vez, a música pelos corredores. É a celebração dos 73 anos de história da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. Além do quinteto da Banda Municipal, a festa contou com a presença de autoridades e muitas homenagens. Os usuários mais frequentes receberam certificados de amigos da biblioteca. Nós começamos a frequentar a biblioteca quando ele tinha 2 aninhos, assim, quando os livros lá de casa já não eram mais tão suficientes e a gente precisava de um acervo maior. E nós temos frequentado semanalmente, mensalmente. Quando a gente vem para essa região, a gente já está sempre alugando e os livros têm sido uma bênção lá em casa. De entretenimento, ajuda a sair das telas, que é um desafio na geração atual, mas lá em casa a gente tem conseguido. A biblioteca tem sido um parceiro nessa parte. As crianças marcaram presença. Aliás, elas estão aqui todos os dias. A literatura tem papel crucial no desenvolvimento criativo, oferecendo um universo de possibilidades para a imaginação. Primeiro eu preciso dizer que é um grande orgulho poder celebrar os 73 anos da Biblioteca Pública Municipal Dr. Fritz Miller, que chega ao longo desses 73 anos como uma senhora jovem, vigorosa, potente, levando literatura, levando conhecimento, levando saber, não só às escolas por meio da biblioteca ambulante, promovendo encontros com crianças, com bebês, por meio de seus programas de leitura, levando literatura internacional para quem gosta de falar alemão e celebrar esse idioma aqui em Blumenau por meio do programa Einen Kaffee mit Freunden. E ela tem desempenhado um papel significativo, não só para a comunidade escolar, mas para todos aqueles que buscam literatura, buscam conhecimento, buscam entretenimento também. Então é um espaço sagrado que nós temos a honra de cultivar com muito carinho. É na biblioteca que ficam guardadas as histórias, os textos, as memórias que vão passar de geração em geração sem se perder. Graças ao trabalho de uma equipe que se dedica a preservar esses registros com todo cuidado. A Biblioteca Fritz Miller, ela tem uma história que se inicia lá em 1948 e com 2.000 obras literárias. Posteriormente, ela ganha uma casa própria em 1962, quando assume a direção o José Ferreira da Silva. Mas, infelizmente, em 1983, com a enchente, nós perdemos um grande volume desse acervo que extrapolava a mais de 100.000 obras. Então, Ferreira já não existia mais nesse tempo, ele faleceu em 1973, mas a biblioteca teve outros diretores que deram sequência e com essa perda enorme que nós tivemos com a enchente, iniciou-se um novo processo.
uma nova sede que estivesse acima de 16 metros para que ficássemos livres de qualquer outra incidente dessa catástrofe que foi a de 83 e 84. Hoje, são 54 mil livros à disposição da comunidade para consulta ou para empréstimo. Para fazer a carteirinha de usuário da Biblioteca Pública de Blumenau é fácil. Basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência. A gente já frequentou alguns eventos aqui da biblioteca e nada melhor do que hoje, a biblioteca comemorando 73 anos, para a gente fazer a carteirinha e convidar também toda a população de Blumenau para também prestigiar a nossa biblioteca municipal, que conta com um acervo de mais de 54 mil livros. Agora vamos ao breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no resumo da semana, noite de homenagens. A Câmara Municipal concedeu moções de louvor e comendas. A Câmara de Vereadores foi espaço de homenagens a profissionais e instituições nas áreas de esporte, educação, sustentabilidade, cidadania e promoção do protagonismo feminino. O vereador Ailton de Souza, o Ito, entregou uma moção de louvor a Beatriz Roberta Baldi, atleta blumenauense, reconhecida por seu comprometimento com o esporte e por levar o nome da cidade ao cenário internacional. Ela, que saiu da Vila Ienzen, na Itoupava Central, para o futebol universitário nos Estados Unidos, tem feito do esporte ferramenta de transformação social. O momento mais especial dessa jornada, ela não esquece. Foi o meu início, que tudo começou onde eu moro, na Vila Ienzen, onde o vereador Ito também acolheu bastante a nossa comunidade. E lá onde tudo começou, esse sonho começou, e tanto que hoje tem uma homenagem minha na parede da associação, onde é o campinho, onde eu cresci, joguei bola, aprendi, e de lá eu estou viajando o mundo para jogar futebol. Eu fico muito grata, porque primeiramente eu não estava esperando, mas eu acredito que isso é um esforço, da qual eu venho lutando por anos, e também agradecer a Deus pela essa oportunidade, né? Porque se não fosse ele eu não estaria aqui, e agradecer ao vereador Ito, que por muito lá no bairro ele enxergou a gente e conseguiu ver esse lado da nossa trajetória. O vereador Jean Volpato fez a entrega da Comenda Municipal do Mérito Projetos Acadêmicos Edson Klaus Kilwagen, a Vitória Helena Tid, pelo destaque no desenvolvimento de projetos acadêmicos, contribuindo para o avanço do conhecimento e a valorização da pesquisa no ambiente escolar. A reconstrução do próprio movimento estudantil dentro da FURB. Hoje a gente vê ele defasado, mas a gente está nessa missão de reconstruir. Indo além do movimento estudantil, a gente tem vários projetos, como o que a gente está aqui recebendo, que é o projeto do FURB Moon, que conecta diversos alunos de outros cursos e nos tira da teoria e nos leva para a prática, que eu acho que é o principal e é o que nos prepara para a vida profissional. Eu fico muito feliz, mas esse reconhecimento não é só meu, é nosso, é dos meus colegas que tanto estão dentro como fora da universidade, e principalmente dos meus professores que tornam tudo isso possível. E a vereadora Silmara Miguel concedeu a Comenda Municipal do Mérito Feminino Celina Guimarães Viana, a juíza Horaci Benta de Souza Baby, pela conquista do espaço feminino no município de Blumenau. É surpresa, né? Primeiro é surpresa. E depois, quando eu fui pesquisar o nome dessa comenda, quem leva, que foi uma professora, uma ativista, nossa primeira eleitora, então nem sei se eu mereço isso, mas enfim, surpresa da vereadora Silmara. Mas eu até estava dizendo para ela há pouco da satisfação, né, claro, pessoal, mas de ver reconhecido o trabalho numa área que às vezes é esquecido, que é da infância e juventude, sabe? Onde eu trabalhei, esse trabalho que na verdade que é reconhecido, né? E então
me enche de orgulho, satisfação, é lindo eu voltando para casa, eu me despedindo do serviço público, é maravilhoso. É uma pessoa fantástica na área jurídica aqui em Blumenau, que tem fechado esse ciclo com louvor, e é uma honra poder também entregar a ela a comenda do mérito feminino. Também receberam moção de louvor a diretora e professoras do CI Nazaré pelo desenvolvimento do projeto Microvida em Ação e do CI Ingo Wolfgang Ehring pelo projeto de Educação Fiscal 2024-2025 e também pelo projeto Minhocultura. Sim, são extremamente relevantes para a nossa cidade e principalmente muda o olhar das nossas crianças pensando na cidadania, pensando no cuidado com o meio ambiente e assim, preparando as crianças para serem crianças responsáveis e adultos responsáveis também. E também, assim, essas crianças, elas levam esse conhecimento, esse cuidado para suas famílias e isso vai se disseminando. Cerca de 38 mil estudantes retornam às atividades após as férias escolares de julho. O segundo semestre letivo da Rede Pública Municipal de Ensino de Blumenau começa nesta segunda-feira. E segundo a Secretaria Municipal de Educação, durante a pausa foram realizados serviços de manutenção e organização nas instituições, garantindo um retorno com segurança, estrutura adequada e acolhimento para os estudantes e também para os professores. E o ex-presidente do SAMAI compareceu à CPI do esgoto para responder questionamentos dos parlamentares. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela Câmara que investiga possíveis irregularidades no contrato de concessão dos serviços de esgotamento sanitário no município, realizou na manhã desta terça-feira sua quinta reunião. O encontro contou com a presença do ex-presidente do SAMAI, André Spezin. Os parlamentares fizeram questionamentos e tiraram dúvidas. O ex-secretário trouxe informações da gestão dele em 2019, fiz alguns questionamentos acerca de responsabilidades que o município teria assumido em 2015, que não foram tão respondidas assim, mas que são importantes para a gente entender esse desequilíbrio que resultou nessas mudanças atuais. Ele frisou muito o fato de não ter assinado, de fato, nenhum aditivo na gestão dele, mas eu também questionei a ausência de um plano municipal para ser encaminhado essa casa, porque a mudança do marco legal foi em 2020 e a gente não teve este documento. Ele alegou que aguardava a perícia, enfim, mas a gente não teve esse documento municipal e esse é um ponto que eu venho frisando, principalmente com as situações do contrato atual, pela ausência de um decreto. Inclusive, esse foi um dos pontos colocados no relatório do AB na semana passada, o questionamento que eu também coaduno acerca da legalidade, qual a questão da legalidade, uma vez que a gente deveria ter um ato administrativo para termos as cláusulas presentes. Então, acho que foi importante algumas informações, algumas questões que a AGIR trouxe uma versão e aqui foram colocadas para que a gente possa checar tudo isso e seguir, na verdade, com essa responsabilidade de escutar todos que possam trazer informações para a gente tentar identificar soluções e também eventuais responsabilidades. A gente obteve muitas informações relevantes, mas a gente também fica frustrado porque o então presidente SAMAI parece que está com algum problema de memória. Tem muitas coisas que ele não lembrava, se enviou para a comissão do SAMAI, se enviou para o Conselho de Saneamento, muitos fatos assim que ele não se recordava. Isso foi um pouco frustrante, me pareceu um verdadeiro sabonete e colocando muita responsabilidade sobre quem consolidou através da assinatura do 5º termo aditivo, mesmo isso tendo sido discutido lá atrás durante a gestão do próprio André Spezin. Outra informação relevante é que existia a prerrogativa, através de uma decisão da AGIR, do 3º ciclo de revisão tarifária ordinária, de redução da tarifa a partir de abril de 2024. E o presidente SAMAI disse que ele decidiu, em caráter isolado, por não aplicar isso, porque ele achava que precisaria verificar esses números. Então, no meu entendimento, é uma afronta, uma decisão da AGIR, uma decisão da agência reguladora, que deveria ter sido acatada, porque fazia jus ao interesse público, redução da tarifa, e submeter isso à agência reguladora. Por que não foi acatada a recomendação da AGIR em reduzir a tarifa de esgoto em 2024? Foi respondido desta forma pelo ex-presidente do SAMAI. Primeiro que ele poderia ser feito naquele momento que encaminhar o documento para o SAMAI ou posteriormente, por conta de que se baseia em dados históricos para daí se tomar uma decisão de aumentar ou diminuir uma taxa no serviço público. Naquele momento nós pedimos para que a assessoria do SAMAI fizesse toda uma avaliação de real existência desse número ao ponto de ter que reduzir a tarifa. E esse número, até então, ele não chegou, mas assim que chegar, ele pode ser aplicado posteriormente ou de imediato quando os profissionais apurarem o valor.
Sobre a proposta de implantação de 40% do serviço de limpa-fossa na cidade em Blumenau, foi respondido desta forma. Essa é uma proposta que ela consta no marco regulatório e é uma proposta da BRK. Essa proposta ela foi protocolada na Procuradoria-Geral do Município e encaminhada para o SAMAI, cujo objetivo é atender, conforme a legislação federal, a coleta do esgoto na nossa cidade e também pagar uma dívida que a BRK alegava ter com ela. E nós não assinamos esse aditivo, não assinamos absolutamente nada por conta de que contratamos uma perícia. A perícia ainda não tinha dado o resultado da existência desse número e se existisse, qual o valor. O ex-presidente do SAMAI também falou sobre sua possível responsabilidade no aumento dos serviços do esgoto em Blumenau. Não, nenhuma, até porque esse reajuste aconteceu por conta da assinatura do 5º termo aditivo feito por essa administração. A próxima reunião da CPI ocorrerá na semana que vem, sempre com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. A gente entende que agora é muito necessário ouvir o que a BRK tem a falar a respeito disso, para saber que conversas que ela teve com o SAMAI e com a Agir ao longo do tempo. Então, na próxima terça-feira, às 10 da manhã, um representante da Agir, ou melhor, da BRK, aqui convidado para trazer esclarecimentos. E o Detran terá novo endereço aqui em Blumenau. Ele ficará no 2º piso do Shopping Parque Europeu. A estrutura será inaugurada ainda neste mês de agosto. Comunidade do bairro Badenford solicitou a presença de parlamentar para fazer reivindicações. Acompanhe a matéria. A comunidade da região do Badenford chamou na última quarta-feira o vereador Flávio Linhares, o Flavinho, para fazer reivindicações. Entre outros pedidos, eles solicitaram a abertura imediata da rodovia após a inauguração e também a iluminação em torno do complexo. É uma coisa que já demorou bastante, né? Graças a Deus vai ter essa inauguração amanhã. Mas a nossa prioridade maior também agora é a iluminação, né? Debaixo do viaduto, né? Que está muito perigoso e traz a segurança para os moradores, né? A preocupação é que venham fazer a cerimônia amanhã e deixo mais 1 ou 2 semanas para o pessoal limpar, fazer a própria limpeza. A preocupação nossa, que a gente faz parte do Conselho de Segurança, é quanto às sinalizações. Elas têm que ser frequentes, a iluminação tem que ser urgente e eu acho que os dois lados deviam se unir, Prefeitura e Federal, para que faça isso e pense no ser humano. Tem 2 escolas aqui, vocês podem perceber que de frente ao Instituto tem uma abertura no centro da divisão das pistas, onde é fácil a travessia dos menores. Isso ali não deveria existir, na nossa opinião. Mas aguardamos que amanhã seja logo liberado essa lona que eles colocaram, as 3 lonas que estão ali, que seja liberado na sexta-feira e não seja mais adiado. Primeiramente, a liberação acima de tudo, né? Porque inaugurar é uma coisa, agora liberar é um passo um pouco mais adiante. A gente vê uma mega estrutura sendo montada, palanque, barraca, som, banheiro, falta só a carrocinha do espetinho, né? Agora, ponto é uma obra que está inacabada. Falta iluminação, falta calçada em alguns pontos, tampas de bueiros levantadas, daí por diante. Parece que me faltou uma vistoria antes de inaugurar. Enfim, embora inacabada, teria muita serventia a liberação ao menos de uma pista na parte superior do viaduto. O vereador Flavinho acatou o pedido da comunidade e adiantou que irá encaminhá-los antes da inauguração, marcada para quinta-feira. Tudo que for atribuição nossa, nós iremos realizar aqui no município. Agora a comunidade, ela pleiteia e reclama com razão. A estrutura que está montada ali, será que vai demorar quanto tempo depois do evento que foi o motivo de adiamento? Foi de segunda para terça, de terça para quinta. E eu fiz até protocolei uma moção, foi aprovada ontem na Câmara de Vereadores, na reunião da terça-feira, de apelo, para que se não for realizado quinta-feira, que seja liberado imediatamente. A comunidade reclama muito aqui que o atraso na liberação dessa obra está causando muitos acidentes aqui na região. E também a questão da sinalização, que também tem uma reclamação muito forte por parte da comunidade. Durante o encontro, o vereador Flavinho adiantou que ouvir a comunidade é papel do parlamentar. A gente está ouvindo a comunidade, atendendo essas demandas e cobrando, né? Afinal, Marcão, é uma obra federal, então cabe a nós, parlamentares aqui no município, cobrar essa liberação por parte dos órgãos federais. Vamos acompanhar agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira.
Os parlamentares votaram alguns projetos de decreto legislativo para entrega de comendas e também o projeto de lei de autoria do vereador Egídio Becauser, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Punhobol de Blumenau, que tem 4 anos de atuação. A votação foi acompanhada pelos alunos e pelo técnico e coordenador da associação. Hoje são cerca de 80 atletas que praticam o punhobol em vários polos da cidade. Através da entidade, eles se preparam para competições como os Jogos Abertos de Santa Catarina, Jogos da Primavera, entre outros. O treinador tem 38 anos de carreira no esporte e garantiu 23 títulos na modalidade. A equipe comemorou a aprovação do projeto. Primeiro eu queria agradecer ao Egídio Becauser pela força, que é uma coisa necessária, muito necessária para projetos, pedágio. Então era uma coisa que a gente não tinha e que por iniciativa do Egídio a gente conseguiu agora na Câmara, graças a Deus. Que manter uma modalidade hoje não é fácil, A Fundação, claro, a Secretaria de Esportes ajuda bastante, Mas não é o suficiente, porque tem 40 e tantas modalidades, então eles não podem dar tudo para todo mundo. Então a gente tem que sobreviver de alguma maneira, Então a gente faz eventos, churrascada, feijoada, faz torneios para arrecadar verba. E assim, com essa utilidade pública agora, a gente vai poder fazer projetos do governo federal, tem projetos do governo de Santa Catarina, aquele PIA, que incentiva o esporte. Então tem várias coisas que a gente vai poder fazer, pedágio, esses pedágios para arrecadar nas sinaleiras. Então abre um leque grande para arrecadação de verba para nós. Não dá para mensurar a quantidade de pessoas em 38 anos aqui em Blumenau que passaram pelo esporte, que choraram talvez desse ombro aqui, crianças que poderiam ter seguido para outro caminho e hoje são jovens de sucesso e empresários de sucesso, mas passaram ali desde criança. É um trabalho sensacional que é feito no Clube Guarani. E o Punhobol de Blumenau é fantástico, Trabalho maravilhoso, tem equipe adulta, as categorias de base, trabalho social, projeto social nos bairros. Então, modalidade que é praticada principalmente na nossa região, nós temos que estar estimulando, E declará-la como utilidade pública é fundamental para a sequência desse projeto, que é tão valoroso e campeoníssimo, Já foi várias vezes campeão de Jogos Abertos, disputou competições a nível de estado, Brasil e inclusive mundial. Na tribuna, assuntos de relevância para a comunidade foram abordados. A gente falou sobre a entrega nessa quinta-feira do viaduto do Badenfurt, uma obra no investimento de cerca de 44 milhões de reais, uma obra de fato há bastante tempo esperada. E a gente fica feliz de estar participando desse momento, Fez parte das nossas reivindicações também. Desde lá do nosso primeiro mandato a gente vinha cobrando esses investimentos aqui na nossa região. E o governo federal, o presidente Lula, o ministro dos Transportes, Renan, a nossa deputada federal Ana Paula, articulando, trabalhando em prol desse resultado também aqui na nossa região. A gente comemora a entrega de uma obra importante, mais um avanço nessa obra que precisa continuar, é bem verdade, mas também precisa que seja agilizado as questões da SCC Gás, que é a questão do governo do Estado, para que ela continue avançando rumo à conclusão. Falei também da regularização fundiária, que estive no Morro da Garuva, que é outra das comunidades que a gente tem cobrado atenção, tão esquecida, tão próxima do centro, mas tão esquecida. Agora vamos a um breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana e o governo de Santa Catarina assinou uma permuta com a Fiesc para municipalizar o complexo esportivo do SESI em Blumenau. Um protocolo de intenções prevê a cessão por parte do governo estadual de um terreno de 28,6 mil metros quadrados à Fiesc, localizado ao lado do Instituto Senai de Inovação em Joinville.
O imóvel é avaliado em 23 milhões de reais e será utilizado para a ampliação das atividades das entidades da federação. Em contrapartida, o complexo do SESI foi repassado ao governo do estado de Santa Catarina. E a sessão ordinária da Câmara Mirim desta semana teve a atuação da nova mesa diretora. Acompanhe os detalhes da reunião. Formada por 5 meninas, a nova chapa eleita vai ficar na mesa diretora pelos próximos 5 meses. Este é o momento de novos aprendizados e também de encarar responsabilidades maiores. O coração bate mais forte, né? Um sentimento inexplicável, né? Estar presidindo uma sessão da Câmara Mirim, um cargo tão importante, junto a minhas colegas. E como a vereadora Mirim Maria Tereza disse, se não há esse sentimento de frio na barriga é porque não tem graça. Isso. É um sentimento muito bom estar presidindo, podendo representar a minha escola, a Câmara Mirim, fazendo esse trabalho tão importante aqui dentro, buscando soluções junto aos demais colegas. Para quem deixa a mesa diretora, o aprendizado é um degrau que vai ajudar em outros momentos da vida. Foi um aprendizado muito grande, tanto por carregar essa responsabilidade desde cedo. Eu acho que ainda mais responsabilidade é quem chega desde o primeiro trimestre, porque não tem tanta experiência, apenas o curso de oratória. Agora quem já chega no segundo semestre, já tem mais experiência, desde a Câmara Mirim, desde todas as sessões, mas também gostaria de parabenizar a Sofia, porque fez um ótimo trabalho. Eu acho que merecia o cargo também. Ela fala muito bem, merecia o cargo de presidente mesmo. Esse aprendizado, claro, que eu vou levar para minha vida, tanto para o futuro. Às vezes eu posso acabar entrando numa profissão mais política, tanto como vereador, mas eu acho que também para falar com o público, a gente nunca sabe o dia da manhã, a gente pode mudar de profissão que a gente pretende de um dia para o outro. Então eu acho que isso vai ser muito importante para uma profissão futura. Nas falas dos vereadores, assuntos pertinentes ao cotidiano dos blumenauenses e que preocupam os jovens. Importância das religiões, segurança nas escolas, valorização da mulher na política. E os jovens também receberam a advogada e ativista da inclusão, que falou sobre inclusão, cidadania e a pessoa com deficiência. Ela destacou o papel importante da Câmara Mirim nessa discussão, porque além de vereadores, são alunos das escolas de Blumenau e convivem com essa realidade. Sendo alunos, utilizando o serviço público na ponta, vocês têm, como ninguém, a chance de visualizar o que está sendo feito e o que ainda pode ser feito com relação à inclusão. Quero acreditar que quase todos, se não todos, têm algum colega em sala de aula ou pelo menos no educandário que tem algum tipo de deficiência, seja autismo, seja síndrome de Down, seja uma deficiência de locomoção, uma deficiência visual, auditiva, seja a deficiência que for. E quero destacar para vocês também que a chance que vocês estão tendo de conviver com essas pessoas, eu não tive na minha época de escola. Por quê? Porque essas pessoas não iam para a escola. A grande maioria eram escondidas em casa, seja por vergonha ou por falta de acolhimento nos educandários. E o mês de agosto já começou com novidades na Área Azul, que é o estacionamento rotativo da cidade. A partir desta segunda-feira, as mudanças já estão valendo. A partir do próximo mês, Blumenau vai ter a instalação da área amarela. Nesses espaços identificados, o tempo de estacionamento vai ser ampliado e passará a ter o tempo máximo de parada de até 3 horas, 1 hora a mais do que a área azul. Ao todo, vão ser 1.156 vagas em 20 ruas, que ficam nos bairros afastados da região central e nas imediações de hospitais e pontos turísticos, como o Parque Vila Germânica. A tabela de tarifas da área amarela será semelhante ao da área azul, com um acréscimo de 50 centavos para a terceira hora para carros, totalizando R$ 8,00 para 3 horas, e de 25 centavos para as motos, totalizando R$ 4,00 para 3 horas. Ele vai manter a rotatividade, né? Nesses pontos não vai ter prejuízo nem para nós e nem para o usuário, até porque essa extensão de mais 1 hora aumentou um valor de 50 centavos, então isso mantém a operação, porque independente se usa vaga ou não, a operação vai continuar. Então a gente entende que vai ser bom para o usuário, até para a gente possa pensar em futuras mudanças também, né? Talvez, se entender que 3 horas ainda assim está ocioso, a gente pode pensar em fazer um outro modelo de área, ou até mesmo remover, ou até mesmo estender um pouco mais. O mais importante é entender que essas vagas são rotativas e elas devem continuar. Nós entendemos que, por exemplo, hospitais, né, centro turístico, né, da cidade,
entendemos que se nós retirássemos essas vagas, né, a gente ia prejudicar esses locais. Então a gente entendeu que a gente pode aumentar ou estender o tempo, e para isso ser um pouco diferente do que temos hoje de área azul, a gente criou uma área amarela que essas placas estarão escritas a área amarela, inclusive o seu fundo amarelo, e o próprio aplicativo também, quando você acessar o aplicativo naquela vaga, ele vai dizer já que esse local é uma área amarela. Então a extensão é até 3 horas. Outra mudança anunciada é a desativação temporária de 230 das 2.420 vagas da área azul consideradas ociosas. Com isso, as respectivas vagas ficarão liberadas para o estacionamento de veículos sem rotatividade obrigatória e sem cobrança. A medida visa melhorar o atendimento a motoristas, comerciantes e moradores das regiões impactadas. A RecPay, empresa responsável pelo estacionamento rotativo, vai fazer os ajustes no sistema de retaguarda, parquímetros, monitoramento e também fazer a sinalização das vagas. A empresa nos passou um levantamento, né, da ociosidade dessas vagas e entendemos que um uso 2% por dia, né, é uma vaga que eu gasto para isso, né, ela tem um sensor e ela não está sendo utilizada. Então a gente desativou elas, né, continua lá ainda o sensor, continua a numeração, para que a gente possa monitorar. Mas lembre-se, você que vai utilizar essas vagas desativadas, ao digitar o número, não vai aparecer para fazer o cadastro porque ela está desativada. E a proposta é a seguinte, mesmo quem desativando ela não seja utilizado novamente, vamos pensar em quê? Em utilizar esse espaço para um outro modelo de transporte, por exemplo, criação de ciclovia, ciclofaixa ou até mesmo o alargamento das calçadas. A vereadora Cristiane Loureiro, que preside a Comissão Especial da Área Azul na Câmara de Vereadores, acredita que este seja um avanço diante de tantas demandas da população que chegaram até ela. Segundo a parlamentar, essa ação mostra o resultado efetivo do trabalho feito no Poder Legislativo, em especial desta comissão. Este foi um passo que atende parcialmente o que a população deseja. Que a gente buscou dentro da comissão, que era composta tanto por mim quanto o vereador Bruno Win e o vereador Almir Vieira, soluções que podem melhorar a área azul vindo de sugestões da comunidade. Uma delas vai ser implantada, que é a área azul nos bairros com valor mais reduzido e o tempo maior. Na verdade, no bairro vai ser 3 horas e a 1 hora a mais vai custar 50 centavos. Nós sugerimos metade do valor, né? E custará 50 centavos a mais a terceira hora. Uma outra sugestão que foi dada na comissão e que a gente espera que logo seja implantada é a questão dos valores. Eu estacionei por 1 hora, mas usei meia hora. Aquela outra meia hora fica de crédito. Isso também foi discutido na comissão. Talvez nem será preciso na nova concessão. A empresa já nos mostrou, né, que é possível alterar o sistema, isso no caso a gente altera a lei, né, para que a pessoa ela entre na vaga, né, e depois ela pague, né? Hoje ela paga para usar. Né? Por exemplo, ela entrou na vaga e ficou 30 minutos. Ela vai lá e só paga os 30 minutos. E essa é uma proposta que já tínhamos antes já discutido sobre isso. A empresa ficou apenas de ver a possibilidade do sistema, que é possível. Mas independente disso, né, nossa proposta é que futuramente, né, a gente muda o contrato que hoje existe com a RecPay. Porque hoje ela paga só a operação. Eu, como município, não tenho nenhum valor que vem para o município para que eu possa investir, por exemplo, no transporte público da área azul. Por isso que, em breve, uma concessão, tá, vai trazer um valor fixo para o município, um percentual da operação, que vai valorizar cada vez mais o nosso transporte bimestral, nesse caso específico, o transporte público. A vereadora aguarda que outras solicitações possam ser atendidas para melhorar a usabilidade do sistema. Outra sugestão foi a questão da própria visualização dos números, principalmente para quem estaciona do lado direito, que é uma pessoa com deficiência. Acaba dificultando porque tem que se deslocar para enxergar o número. Então, nessas vagas em especial vão ter também identidade vertical, né, que hoje ela é horizontal, para que facilite também para as pessoas com deficiência. E as pessoas idosas também foi sugerido o uso de mais totens, assim como os motociclistas, mais espaço para eles poderem estacionarem. E também com valor reduzido, porque hoje uma vaga de carro ocupa 5 vagas de moto. E com a intenção de aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal realiza sessões itinerantes em várias localidades da cidade. Veja como foi a última edição. Essa semana aconteceu a 5ª sessão itinerante do ano. A estrutura do Poder Legislativo foi levada ao auditório da empresa
SCI Sistemas, na rua Hermann Hering, para escutar as demandas dos moradores dos bairros Bom Retiro, Centro, Jardim Blumenau e Ribeirão Fresco. A gente sabe, até o próprio local aqui, falta muita área de lazer aqui na comunidade. Tem uma Rua Recife, que foi recentemente calçada, tem problema, não finalizou a obra ainda. E tem mais algumas outras ruas que precisam de emenda parlamentar para que possa sair realmente do papel. É um bairro praticamente quase no centro, mas tem muita demanda que com certeza iremos encaminhar. Antes da reunião oficial, os gabinetes atenderam individualmente os cidadãos, registrando sugestões, críticas e reivindicações. O presidente da Associação de Moradores do Bom Retiro ressalta os principais pedidos realizados. Nós costumamos dizer aqui que nós temos um grande volume de pequenos problemas, mas nós temos problemas grandes aí, principalmente a questão do sistema viário, da limpeza do Ribeirão, da questão da proteção das encostas. E a gente agradece aí a Câmara, né, por ter aberto esse espaço para a gente se aproximar dos vereadores e trazer isso, detalhamento, tanto no atendimento individual como hoje lá durante a sessão itinerante, para que a gente possa resolver o mais rápido possível. Nós temos, lógico, os canais abertos dentro da Prefeitura, mas eu acredito que com o reforço do pedido dos vereadores a gente consiga dar celeridade a essas demandas. A Câmara de Vereadores ainda entregou uma moção de louvor para os sócios proprietários da CSI Sistemas, Everton e Ellington Marçal. A empresa é parceira da Associação de Moradores no bairro na realização de diversos eventos, como a itinerante. A SCI tem mais de 30 anos no mercado, sendo referência na elaboração de softwares voltados ao segmento contábil. A gente acha muito importante fazer parte, auxiliar a comunidade num momento desse, e também legislativo que tem essa preocupação de fazer esse processo de ir aos bairros, né, estar junto da população, e quando eles estiverem aqui conversando com a gente, de pronto a gente já ofereceu o espaço, e porque vai trazer coisas boas para a comunidade, estar próximo do legislativo, né? A próxima sessão itinerante já está marcada para o dia 20 de agosto e vai abranger as Itopavas. Vai ser realizada na Sociedade União. Aconteceu nesta quinta-feira a inauguração do viaduto do Badenfurt. Veja como foi. Uma solenidade marcou a abertura do complexo viário do Badenfurt. A inauguração contou com a presença de autoridades da região e do ministro dos Transportes, Renan Filho. Na oportunidade, o ministro falou sobre a entrega desta obra e também sobre a continuidade da duplicação até Campos Novos. Essa obra é muito importante, né? A BR-470 ela é fundamental porque ela liga aos portos aqui da região de Itajaí, de Navegantes, especialmente ligando o oeste catarinense, uma região muito produtiva, além de muita gente que mora nessa região, em Blumenau, em Itajaí, né, em Gaspar, e são todas beneficiadas por essa duplicação. Quando o presidente Lula assumiu, ela vinha andando lentamente, muitos trechos estavam parados. Nós retomamos todos, já chegamos aí a 70% de obras prontas no lote 3, depois de termos entregue o 1 e o 2, e agora também nos aproximamos já de 60% de obras prontas no lote 4. O ano que vem, nós vamos terminar toda a duplicação da BR-470 de Navegantes até Indaial. E estamos trabalhando no projeto de Indaial a Campos Novos, para dar continuidade a essa obra tão importante para o desenvolvimento de Santa Catarina. Ainda durante a entrevista, o ministro falou da importância da construção de passarelas ao longo da rodovia. Nós vamos fazer um pacote de obras complementares, inclusive as passarelas. Eu até, Ana, esqueci de falar nas minhas palavras ali, mas eu falei com o Matheus, que é o diretor do Grêmio, e também com o reitor do Instituto Federal Catarinense, que nós vamos fazer essa passarela e outras, além de em Gaspar, em outras cidades também, e além de outras obras complementares que são acessórias às obras da duplicação e que são muito importantes aqui para o estado de Santa Catarina. Parlamentares blumenauenses acompanharam a solenidade de inauguração do viaduto do Badenfurt. O viaduto que nós estamos inaugurando aqui é fundamental para valorizar não só nossa cidade de Blumenau, mas quem vai a Blumenau, sentido Indaial Blumenau, sentido Pomerode. Nós estamos aqui gratos, né, aos governos que passaram, ao atual governo. Eu acho que a gratidão é formação do caráter e nós somos gratos a todo o trabalho dos políticos que passaram, que estão, e a imprensa também que tem ajudado para nós entregar essa obra tão importante para a cidade. Juntos estamos construindo uma cidade cada vez melhor.
movimento histórico, esse viaduto especial, complexo do Badenfurt, que custou em torno de 44 milhões de reais. É importante lembrar que as obras da 470 iniciaram no governo do Partido dos Trabalhadores, no governo da presidenta Dilma, depois houve a interrupção do mandato presidencial. Em 6 anos essa obra praticamente ficou parada, o ex-governo ele retirou recurso da 470 e o governo do presidente Lula, agora com a volta do governo do PT, a gente volta os investimentos aqui em toda a extensão da BR-470 e o ministro Renan vem para entregar essa obra do complexo de Badenfurt, que vai dar acesso para Pomerode, Indaial, Blumenau e uma grande ajuda em toda a mobilidade urbana de Santa Catarina, em especial do Vale do Itajaí, porque aqui nessa rodovia, na 470, também impacta as cadeias produtivas econômicas, porque é a ligação para a entrega das produção para os portos, em especial o Porto de Itajaí aqui. Muito importante, né? Um grande momento para Blumenau, para o Vale do Itajaí, para Santa Catarina, essa obra que era tão aguardada, é bem verdade, já podia estar pronta, né? Não fosse o desgoverno passado aí que deixou praticamente paralisada essa obra, e agora o governo federal, através do nosso presidente Lula, através dos nossos representantes em Brasília, principalmente nosso ex-deputado Décio Lima, que muito batalhou por essa obra, mas a deputada Ana Paula, que deu continuidade a essa luta, e hoje o ministro, né, veio aqui para inaugurar, né, e agora já liberando aqui o viaduto Badenfurt. Muito feliz, né, porque realmente a gente vê que não só a entrega dessa obra, mas a continuidade dela, né? Agora esperamos que o governo do estado faça a sua parte para destravar essa questão da SC Gás, para a gente avançar rumo a Indaial, e o compromisso de no ano que vem, se Deus quiser, todo esse trecho de Navegantes a Indaial estar pronto, e também o anúncio, né, do início dos projetos para continuar essa obra, que precisa continuar de Indaial para frente até Campos Novos. É importante esse anúncio feito já do início dos projetos para pensar 470 para frente, para que essa obra não pare. Importante investimento, a gente participou disso ativamente, desde lá de trás, sempre na Câmara de Vereadores, cobrando, reivindicando, e a gente fica feliz de estar hoje comemorando a entrega dessa obra. Após a inauguração, a rodovia foi liberada ao trânsito de veículos. E justamente a inauguração do viaduto do Badenfurt foi o principal assunto na sessão ordinária desta quinta-feira na Câmara de Vereadores. A sessão desta quinta recebeu 2 pautas para votação que foram aprovadas. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução de autoria do vereador Bruno Cunha, a emenda ao regimento interno que altera e acrescenta dispositivos o nome da Comissão de Turismo, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Meio Ambiente e Agricultura, que passa a integrar o nome para políticas e assuntos referentes à proteção animal. E em primeira votação, a proposta de emenda à Lei Orçamentária do Município, de autoria do Poder Executivo. Essa emenda à Lei Orgânica do Município, ela visa racionalizar e modernizar a questão dos prazos do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária Anual e da Lei das Diretrizes Orçamentárias, fazendo com que ela se adeque a como está prevista na Constituição, né, visando dar maior segurança jurídica para os atos administrativos aqui no município. Só vai mudar os prazos da entrega e devolução dessas leis, né, que são prazos, por exemplo, no Congresso Nacional. Infelizmente tivemos aqui uma alteração agora, mas não se dá início ao recesso do meio do ano, por exemplo, e ao recesso do final do ano, sem aprovação dessas leis, né? Essas leis que dão as diretrizes de como vai andar a prefeitura nos próximos anos, né, que promovem ali os planos para a construção de políticas públicas no nosso município. Então é importantíssimo a aprovação dessa lei para adequar a Constituição, como já está previsto lá, a nossa Lei Orgânica do Município agora está andando juntos. Isso vai melhorar a vida do blumenauense e dos servidores, né? Se não aprovássemos, estaríamos ainda à mercê de insegurança jurídica, né, de estar contrário à Constituição, né, fazendo um prazo totalmente diferente do que é previsto na nossa Carta Magna. Um dos assuntos da tribuna foi a inauguração do viaduto do Badenfurt, que aconteceu na quinta-feira pela manhã. Hoje o tema que pautou aqui a sessão, inclusive o debate da maioria dos vereadores, foi a inauguração do complexo do viaduto do Badenfurt, um viaduto que foi orçado aí, custeado em 44 milhões de reais e que a gente fica muito feliz com a entrega porque vai ajudar a auxiliar muito a mobilidade de toda a região ali do Badenfurt, o acesso para Pomerode, para Indaial, para Blumenau, desafoga toda aquela via e isso demonstra também
também um respeito que tem o governo do presidente Lula com o nosso estado e com o Vale do Itajaí. A gente lembra que, infelizmente, que em governos anteriores ao do presidente Lula não foi investido e, muito pelo contrário, foi retirado recurso da BR-470. Agora o presidente ele investe tudo aquilo que foi retirado, ele devolve para Santa Catarina, para o Vale do Itajaí e, além de devolver, ainda triplica o orçamento. Então é com muita alegria que a gente hoje entrega esse viaduto que é fundamental para a mobilidade da região, mas sobretudo respeitando o contribuinte, respeitando o morador aqui do Vale do Itajaí. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Resumo da semana por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até lá.